FunCernCast, o seu podcast em áudio e vídeo também, produzido pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da Fundação de Apoio ao IFRN, agora em semana especial da Expotec, que é a Exposição Científica e Tecnológica e Cultural do Campus Natal Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que nessa semana que se inicia hoje, a gente está ao vivo, de 7 a 11 de novembro, aqui no campus localizado em frente ao Midway, acontece então a nossa Expotec 2022. E dentro da Expotec nós temos a segunda semana de gestão de pesquisa, o Fórum de Gestão de Pesquisa, e dentro do fórum a gente está aqui com os podcasts com pesquisadores, professores, alunos e gestores para falar um pouquinho para vocês exatamente sobre as pesquisas. E no tema de hoje vamos conversar sobre prospecção e gestão de projetos de pesquisa e inovação. Sejam bem-vindos aqui os nossos convidados e convidada de hoje. Vou apresentá-los aqui um a um. Primeiro ao meu lado, mais próximo, Wagner de Araújo Dantas. Ela é consultora e gestora também de projetos na Fundação de Apoio ao IFRN e tem atuado bastante no gerenciamento, fomento, prospecção de projetos na sua área de expertise. Já a gente conversa um pouquinho mais. Nós temos também o professor da UFRN do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Computação da UFRN e líder e pesquisador do Grupo de Pesquisa Regina, professor Dr. Augusto José Venâncio Neto. Muito obrigado também por estar aqui conosco. E mais próximo aqui à minha esquerda, o professor Dr. Melquiades Pereira de Lima Júnior. Ele é professor de administração do Senat e também coordenador do escritório de projetos do IFRN Campus Natal Central. Passar a palavra para vocês. Wagner, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com mais nesse momento aqui de divulgação do que a gente faz, prospecção em projetos. E aí um prazer estar com os dois professores, um da UFRN e outro do IFRN, onde a gente tem trabalhado bastante parceria, tanto no IFRN, por ser essa instituição de apoio ao Instituto Federal, como também, professor, com a UFRN. A gente sempre busca também na UFRN professores para as nossas pesquisas. Então, Bruno, é um prazer estar aqui e ficamos à disposição para esse debate. E também passar agora para o nosso professor convidado externo, professor Augusto. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar algumas das nossas experiências aqui. O UFRN, para nós, é um parceiro-chave, não só na questão dos projetos, mas também na formação e pós-graduação. E Melquiades também, muito obrigado por estar conosco aqui para a gente conversar um pouquinho sobre pesquisa e prospecção de projetos. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos, Agradeço aí o convite por participar desse trabalho aí, vocês, que é belíssimo. E é uma oportunidade para a gente divulgar um pouco das informações que estão acontecendo, Porque a gente sabe que hoje em dia os fatos vão acontecendo muito rápido e a gente precisa atualizar os colegas, alunos, servidores, do que está acontecendo, Agradecer o professor da UFRN que está aqui conosco, Bem-vindo ao IFRN. Obrigado. Obrigado por participar. E a Wagner, que é consultora aí da FunCern, que já é parceira nossa, aí a gente conversa muito, Wagner? E estou à disposição do que a gente puder contribuir aí para o debate. Show. Vamos deixar livre, se vocês quiserem, até fazer alguma pesquisa no celular, e você que está em casa, ou qualquer que seja o lugar nos acompanhando ao vivo, aqui na Expotec, se quiser mandar algum recado, pesquisa, nossa equipe aqui de produção vai passar para a gente. Antes vou fazer um merchanzinho, tá certo? Então você que está aí do outro lado, esses podcasts especiais, eles são produzidos a partir da Diretoria de Pesquisa e Inovação, de PEC aqui, em conjunto com a FunCern, pelo nosso Núcleo de Comunicação. Sigam as nossas redes sociais, @FunCern, Twitter, o nosso Instagram também, aqui no YouTube, FunCern Oficial, youtube.com/FunCern Oficial. Curta, comente, compartilhe, deixe seu recado e nos ajude a divulgar a ciência, a tecnologia, a inovação, a educação para o nosso país, para o nosso mundo. Queria agora fazer um levantamento do nosso tema, e aí fiquem à vontade para falar. Prospecção e gestão de projetos de pesquisa e inovação. Não, são muitos temas. Mas, apesar do público que a gente tem da instituição, da UFRN, do próprio IFRN, da FunCern, quem está em casa que está ouvindo, como é que funciona esse tipo de área junto a instituições do ensino médio, que também tem o ensino superior, do ensino superior, e o papel das fundações junto a esse processo de prospecção e gestão de projetos? Como é que funciona isso? Olha,
Eu vou falar das experiências que nós temos tido lá na UFRN. A UFRN ela tem uma certa tradição de trabalhar com pesquisa, desenvolvimento e inovação inclusive isso foi uma das maiores motivações da criação do Instituto Metrópole Digital. Ele já veio com todo um ecossistema que é muito importante para desenvolver pesquisa, não só ter infraestrutura e ter pesquisadores, mas sim ter todo o suporte para que isso aconteça, porque nós, pesquisadores, não temos essa formação de todo o apoio para que o projeto aconteça na sua com efetividade, depois todas as desonerações, no caso dos projetos que são, por exemplo, por lei de informática, poderão ser contemplados, né? Então, na UFRN, a FUNPEC tem um papel assim muito importante, né? Que é justamente a nossa FAP, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. A FUNPEC ela cresceu bastante nesses anos, ela aumentou a sua equipe justamente pelas demandas da UFRN, que o Instituto Metrópole Digital tem puxado. Realmente esses projetos de inovação, eles hoje é a nível sem precedente, né? Antes a gente tinha muito com Petrobras e outras empresas também de grande poder aquisitivo, mas hoje a criação do parque tecnológico e do próprio MD trouxe muitas startups, muitas empresas, muitas incubadoras os projetos as empresas acabaram por ter por descobrir, vamos dizer, né? Descobrir o RN, descobrir, no caso, a UFRN como um portal muito importante. Mas prospectar não é só ter ideias. Ter ideias, obviamente, é muito importante, mas é preciso ter uma equipe formada, né? Eu venho buscando isso desde 2013, quando eu cheguei aqui na UFRN. Então, em 2013, quando eu me estabeleci aqui na UFRN, sempre busquei montar uma equipe, em vez de ser um único pilar, né? Em vez de ser uma única cabeça concentrando as coisas, mas tem que montar uma equipe. E essa equipe ela tem que ser diversificada, porque com o passar do tempo, as áreas elas foram se juntando, né? Já não é só a engenharia. Cada um na sua caixinha, né? Exato. A transdisciplinaridade, né? A complexidade, tudo exatamente. Isso uniu Exatamente, a globalização ela trouxe muito isso, né? Então hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala em informação, comunicação e ali abarca vários departamentos. Hoje é muito legal ver, por exemplo, na minha força-tarefa, né? Eu digo, a gente montou uma força-tarefa dentro da UFRN, que é o departamento de informática, matemática aplicada, onde tem computação, engenharia elétrica, a engenharia de computação, engenharia de telecomunicações e o IMD pelo bacharelado de tecnologia da informação. Então são professores ali de várias áreas que se complementam e a gente buscou a prospecção através de ter essa equipe muito bem formada e todos envolvidos em programas de pós-graduação e podendo atrair mentes brilhantes, levar as nossas ideias, tirar do papel as nossas ideias e encontrar os parceiros que pudessem justamente acreditar que fosse possível, né? Então, a gente começou com algumas empresas, no caso do meu grupo, a Padtech já está no segundo projeto, que é uma empresa ótica de Campinas, e a Lenovo hoje é o carro-chefe, né, do 5G. Parceiros. Exatamente. A gente tem um acordo de colaboração com a Lenovo, está em 58 milhões, a gente fechou, são 3 projetos agora para trabalhar com 5G e inclusive está sendo construído um centro de pesquisa e desenvolvimento avançado da Lenovo dentro da UFRN, onde a ideia ali é provocar a comunidade para trazer ideias e fazer acontecer dentro desse ambiente experimental, que vai ter uma infraestrutura 5G experimental, várias tecnologias extremamente avançadas ali que poderão ser utilizadas para que novas ideias aconteçam. Eu sempre falo que 80% das coisas serão novas que nem eu sei o que vai ser, né? Então, a Lenovo ela tá extremamente interessada. Né? Total. E quem está em casa, isso é legal, porque assim, às vezes, por isso que é a minha pergunta, às vezes a gente acha que as universidades, o Centro de Pesquisa e Institutos Federais, a gente produz só o ensino, né, sala de aula. Então, quando a gente fala de mundo do trabalho, isso envolve tudo, né? A concepção integral do ser humano dentro de tudo isso, o mercado. E agora para a Wagner,
Queria passar para Wagner, depois a gente passa para o meu quiz, tá? Wagner, como é que funciona? Você já tem mais de 2 décadas, né? Me conta aí, junto com essa prospecção de projetos na sua área específica. Né? Eu sou oriunda do Ministério da Integração Nacional, então eu já vim com um pouco de experiência na área de projeto de captação de recursos, porque era isso que eu fazia lá no Ministério. E aí, ao chegar na Fundação, né, hoje eu sou funcionária da FUNSER, e eu sempre trabalhei com consultoria em projetos, né, que é a minha área de pesquisa. E sempre eu digo que, é como o professor bem falou, não é só prospectar, né? A gente tem uma experiência também no fazer. A gente, além de prospectar a pesquisa, a extensão, o projeto, a gente também executa, faz com que ele saia do papel. E aí a experiência do fazer faz com que a gente perceba o que é execuível e o que não é. Né? É uma escola, né, Wagner? É uma escola de aprendizagem. Eu digo que eu estou sempre aprendendo, porque cada projeto ele se dá de uma forma. Mesmo que você replique a ideia em uma comunidade diferente, mas ela vai se dar de forma diferenciada em função das características locais e do público que você está trabalhando, né? A FUNSERN tem uma grande expertise na questão dos planos, dos planejamentos urbanos, na área de meio ambiente. Então, regularização fundiária. Então, a gente tem prospectado, né, muitos projetos nessa área. Eu costumo dizer que a universidade trabalha muito com pesquisa. A gente também trabalha com pesquisa, mas o nosso fazer é muita extensão também, né, professor Melquiades? A gente tem muito executado projeto, tentado resolver junto aos nossos clientes, que muitas vezes são prefeituras, são empresas, a própria FINEP, né, que a gente trabalha, os ministérios que vêm via Instituto Federal, chega até nós para executar projetos. Então, é uma experiência de dia a dia, sabe, Bruna? A gente está sempre aprendendo e sempre buscando para, né, contribuir com o desenvolvimento local, integrado e sustentável. Apesar de ser economista, eu sou cientista ambiental também. Então, eu busco no meu trabalho, nas minhas pesquisas, no meu fazer diário, sempre trazer a sustentabilidade, porque é o futuro, né? Se a gente não proteger o nosso meio ambiente, a gente está fadado a não sobreviver. Então, fazemos parte dele. E a FUNSERN carrega junto nessa questão. Já que citamos aqui a mesa, vou pedir licença para o Melquiades, mas se você quiser já começar respondendo, Melquiades, vamos pôr à mesa esse assunto importantíssimo. FUNPEC e FUNSERN. É possível hoje fazer prospecção e gestão de projetos de pesquisa nos centros de educação, nas universidades, sem as fundações? Eu não vejo maneira. Porque, vamos dizer, cada macaco no seu galho. Né? Então, a gente precisa de tempo para fazer as nossas atividades. E como eu falei, a gente não tem essa formação, né, de gestão e tudo mais. Então, a gente precisa de uma equipe que seja extremamente preparada para isso. E a FUNPEC, no nosso caso, né, a FUNPEC, ela é espetacular, né? Tem nos atendido muito bem. Claro que a gente sempre vai melhorando, né? E a prospecção de financiamento, hoje nós temos um parceiro também muito importante, que é a Sustentec. A Sustentec é uma empresa... temos aqui também, né? A FUNSERN. Ela já fez Estamos aqui... em parceria. Pois é, a Sustentec já está conosco há mais de 2 anos já. Então, tem atraído, né, muita empresa, e a empresa... A gente tem feito um trabalho de casa também, que é montado uma infraestrutura, porque não é só o projeto e o dinheiro, tem que ser executado. E tem que ser executado plenamente. Então, a gente tem evoluído nesse sentido de montar uma infraestrutura completa para que a empresa possa ser atendida, né, como deve ser. A maioria dos projetos são projetos, no nosso caso, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, alguns poucos de desenvolvimento puro, mas a maioria pesquisa e inovação, que envolve alunos, envolve pesquisa forte, e, claro, tem que sempre sair um produto no final, e nesse caso aqui é justamente o que a sociedade vai se beneficiar. Tem essa postura, né? Melquiades. O que acontece, né? A importância da Fundação de Apoio para as pesquisas é enorme. Porque, por exemplo, se você tem um projeto de pesquisa hoje, né? Você vai desenvolver uma solução de hardware, né? Muito provavelmente, se você vai desenvolver pesquisa, você vai desenvolver algo na ponta. Para desenvolver algo na ponta, o Brasil é carente em desenvolver alguns tipos de materiais de insumos, né? Então, por exemplo, muitos colegas que eu tenho aqui da área de tecnologia, como o professor aqui, importam itens da China, né?
Então tem matéria-prima aí de componentes eletrônicos, etc. E isso, para a gente fazer esse tipo de aquisição institucionalmente, é muito demorado. Isso demora muito tempo. Então as fundações, digamos assim, elas dão um elo com a velocidade para o projeto ser execuível a tempo hábil para que os demandantes, né, principalmente as empresas que demandam esse tipo de projeto, tenham seu resultado a tempo hábil, né? E assim, às vezes um dos trabalhos do escritório de projetos é exatamente desmistificar, né, para alguns colegas, né? Às vezes os colegas perguntam muito assim, mas por que tem que ser com a fundação, né? Mas a gente tenta, eu sou um defensor, né? Eu passei a ser um defensor para ajudar a fundação, como papel interno, a desmistificar isso para os colegas e entender a importância, né, das fundações de apoio. Eu costumo dizer, Melquiades, que as fundações, elas são os braços operacionais da universidade e do Instituto Federal. Por quê? A gente consegue agilizar os processos, né? A nossa licitação, ela é diferenciada, a gente consegue em tempo hábil botar uma licitação aí na rua e ela voltar para a gente no tempo que o projeto precisa, né? Trabalhar o ensino é diferente, trabalhar a pesquisa é uma forma muito mais ágil e a extensão também. Então, assim, a fundação ela serve para agilizar essa pesquisa, para colocar ela na rua e fazer com que ela aconteça e que tenha o retorno, né, professor, necessário que a sociedade precisa. Então, é um braço operacional mesmo. E na FUNCERN, o nosso assessor jurídico, né, o Cleide, sempre diz, a gente trabalha no atacado e no varejo. A gente trabalha com recursos públicos, né, tanto federal como estadual como municipal, mas a gente trabalha também com a empresa que chega para a gente precisando de uma prestação de serviço, de uma pesquisa, né, de resolver um problema. A gente traz a solução para esse ente que nos procura. E precisa de agilidade, sim, porque quando vem para a gente o problema, já para voltar com a resposta do porquê e a solução, né? Então, realmente, eu acredito que hoje a gente não consegue, os institutos federais, as universidades não conseguem trabalhar sem as suas fundações de apoio. Tanto é que a gente está sendo contactada por outras por outros institutos, né, por outras universidades, para ser fundação de apoio, a exemplo do Acre, né, do Amapá, que a gente está com outras fundações exatamente para agilizar, né, os processos internos, para trabalhar a questão da pesquisa e a extensão, que tanto precisa. Né? Isso também, né? Vamos entrar numa questão, prospecção e gestão, né, de projetos e de pesquisa e inovação. Como é que funciona o processo de escrita desse tipo de trabalho? Passar a palavra para o autor de projetos, meu querido? Pode ser. Deixa eu só falar um pouquinho, né, do escritório, para quem não conhece. Né? Pode. Eu sou da área de administração, eu trabalhava profissionalmente, depois me tornei professor, né? Eu fui do mercado, digamos assim, e quando eu terminei meu doutorado em 2015, né, mais ou menos, eu acho que eu consegui virar o meu pensamento a partir do momento em que eu passei pelo cargo de diretor de extensão, né? Aí, falando um pouquinho do que Wagner comentou, né? Que foi diretor de extensão que é nosso perfil aqui do Campus Natal Central. Então, o nosso perfil de instituto, ele tem um perfil muito técnico, né? Nós temos um viés muito tecnicista. O que a gente tem que aprender é usufruir dos pontos positivos disso, que é o pragmatismo, né? A gente consegue atingir o resultado direto, né? Então, assim, me fez eu mudar a cabeça, né? Depois do doutorado eu pensei, vou fazer pesquisa, vou, né? Vou publicar em congresso, revista, A1, A3, não sei o quê. Depois eu comecei a pensar com outros olhos. Aí esse ano a gente começou a trabalhar o escritório de projetos, né? Que é uma iniciativa da instituição, né? É um desafio enorme, porque a gente tem um IFRN aí de 22 campi, né? Imagine que a gente tem que levar a imagem de uma diversidade, né? A gente tem uma heterogeneidade muito grande entre os campos, do potencial de cada campus, e mostrar isso para a sociedade, né?
Eu até estava conversando com o professor que, assim, diferente do IMD, o IMD ele tem um foco muito bem definido, né? Isso é muito bom. Então, o escritório, o diretor de projetos lá, ele atua com um foco bem definido, né? Hoje a gente trabalha, a gente está começando a fazer essa construção na instituição e tem esse escopo aí muito, muito largo, né, para a gente trabalhar. Porém, né, assim, a gente começou a elaborar algumas estratégias, né, de alcançar o objetivo. Primeiro tem esse desafio da escrita, né, assim, os nossos colegas eles têm uma cultura que não é o negativo, a gente tem uma cultura de pesquisa, né? E alguns projetos, principalmente, mesmo que seja pesquisa para demandantes externos, a gente tem que ser mais objetivo, né? E chegar a um ponto. E às vezes são estruturas que são diferentes do que a gente está acostumado, né? Exatamente, né? Então, o primeiro precisa passo de um jeito de pesquisa que é diferente daquela formatação científica, da linguagem científica. Aí o primeiro um template é diferente. Então, o primeiro passo assim é a mudança de cultura, né? Que não é simples, né? Fomentando devagarzinho, né? Então, assim, é algo que a gente vai trabalhando aos poucos. Eu prefiro trabalhar nos pingados em pequenininho para ir difundindo do que a gente fazer assim, vamos fazer um curso aqui para todo mundo. Assim, eu acho que a gente contínuo, né? Tem que ser pouco aos poucos, né? A gente trabalhando nos colegas, a gente vai difundindo a cultura, né? Não sei como é que foi lá no IMD, né? Com relação a isso. De fato é assim, né? O que muda é que cada tipo de financiamento tem um modelo próprio de projeto, né? Então a FAPESP, por exemplo, ela tem uma coisa mais enxuta de sumário executivo, né? Mas tem empresas, como por exemplo de lei de informática, que de fato a gente tem que se deter bastante na legislação. É uma legislação bastante específica e depois a empresa vai ter a desoneração, né? Então tudo tem que ser muito bem justificado, muito bem, passa por consultorias, né? E quando é multinacional, por exemplo, Lenovo tem uma compliance forte, né? Então sempre tem um investimento de outros escritórios que fazem, a Sustentec já faz a parte dela e contrata também, para poder garantir que o MCTI vai ter todos os seus itens cumpridos, né? Então é um projeto mais extenso, mas de fato outros já são mais curtos, né? Então você acaba com o tempo trabalhando com vários projetos, você vai pegando uma expertise. Ritmo, né? E dentro da universidade é outra coisa. Então você escreve 2 projetos, na verdade, né? Um projeto que a empresa vai analisar no formato dela e um que como é tratado dentro da universidade. E a PROPLAN, que é a Pró-Reitoria de Planejamento, tem também um papel nesse aí fundamental, né? Que depois é que vai para a FUNPEC. Então, por exemplo, alguns itens são tratados de forma diferente. Nomenclatura, expressões técnicas também não? Ou só estrutura? Até rúbricas. Então, por exemplo, o que entra de custeio para a FUNPEC entra em custos incorridos para diferente. E assim, é onde entra o papel da PROPLAN e da FUNPEC no caso, né? Então, e a Sustentec também dando todo esse apoio por fora da elegibilidade na lei de informática. Sempre tem que ter o aval deles para dizer, olha, isso é elegível, não é elegível. É dessa maneira que se resolve um incêndio, de não poder, por exemplo, recentemente eu vou para um evento, para um congresso, são 3 dias, e a lei de informática, ela estabelece que só deve ser custeado o dia que é de interesse do projeto. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho a ser apresentado, vai ser a diária daquele dia. Os outros dias tem que ser custeados, não é por interesse de formação, seria pessoal, então a universidade complementa. Então essas coisas você tem de fato que aprender a lidar. Aí já os projetos de CNPq e CAP são completamente diferentes, né? E eu até brinco que você escreve um projeto para CAPES e CNPq sendo candidato a Nobel, porque é muita coisa, né? Assim, extraordinário. A revisão é feita com nas minúcias, né? A pessoa merece um Oscar, né? O avaliador tem que ser. Deveria ter o prêmio. É outro patamar, digamos. Deveria ter o prêmio de escrita de projeto no Brasil. Porque o encantamento acontece na escrita. Exato. E não em um papo pessoalmente, né? Quando você está com um demandante. Tem apresentação do projeto oral, né? Então você tem que encantar no papel, né? Na escrita. Ou você encanta
na palavra fria. A gente, na fundação, né, a gente tem várias formas de fazer, né, e de captar recursos. Uma delas é que chega demandas, por exemplo, das prefeituras para a gente, né? Eles mandam um ofício, às vezes um termo de referência. Hoje os órgãos de controle, eles ficam, né, exigindo esse termo de referência. E algumas vezes o município sabe nem fazer a minuta do ofício, imagina o termo de referência. Pede ajuda, né? Pede ajuda, a Pede gente ajuda contribui. E aí, em cima disso, a gente monta uma proposta que é um projeto, né? Dizendo o seu objetivo, né? Qual vai ser o objeto, qual vai ser o público, o público-alvo, as metas, né? Os resultados alcançados, o pagamento, como vai se dar, né? Então, tem um cronograma. E aí faz um orçamento. E, por incrível que pareça, o cliente olha primeiro o orçamento. Vai para a última página, né? Verdade. E assim, o aumento dessa complexidade, porque nós aqui no Instituto, né? Então a gente tem nível municipal, nível estadual, nível federal, nível privado, de pequenas e grandes empresas. Né? Internacionais assim, também, né? Internacionais. E parcerias internacionais. Né? Eu já fiz submissão internacional para captar recursos. Então, o que acontece? A partir daí, você tem a forma jurídica do vínculo. Também. Então, para cada forma dessa, às vezes você tem que mudar o perfil de escrita, como o professor falou. De escrita, tem a regra do jogo. Né? E daqui que a gente faça essa... Quando a gente vai chamar um colega, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente vai puxando os colegas por osmose, né? Os colegas vão juntando e eles vão aprendendo a entrar no jogo, né? E às vezes eles não entendem, não todos, mas até quem está em casa. Há um orçamento aí próprio de gestão de projetos, né? Se Wagner puder me ajudar, tem uma parte que pode vir direto para o IF, tem outra que passar pela fundação, pela FUNPEC, pela FUNCERN, né? Então essa gestão financeira, para que ela tenha uma saúde também dos projetos, possa ser orçados e não aconteça o término de um projeto sem valores para poder... Imagina, tem que devolver um valor... Mas isso é no meio, né? Isso é no meio. Quando o projeto já existe, já está. Eu queria chamar uma atenção para algo assim crítico. Fique à vontade. Né? De extrema importância aqui, que é na fase de elaboração do projeto, das análises, o alinhamento institucional é muito importante. A UFRN hoje ela está numa maturidade de projeto, de inovação muito boa, né? Ou seja, a Procuradoria ela compreende o que é, a Agência de Inovação também já tem uma visão, a Pró-Reitoria. Ou seja, hoje, quando chega um projeto lá, todos já estão muito bem alinhados e os pareceres eles vão acontecendo sem grandes problemas. Mas, assim, tem instituições do Brasil que ainda são muito engessadas, que a coisa não sai. Entendeu? Então, o projeto demora 1 ano para ser escrito, porque parece que quando... Muita burocracia? Muita burocracia e desentendimento, pessoas que não estão preparadas para a inovação, não sabem o que é inovação e quando olham para aquilo falam, não, muitas análises subjetivas, entendeu? Então, realmente, tem muita coisa ainda que o Brasil precisa ultrapassar. A UFRN, claro que ainda tem alguns problemas que são naturais, porque existe muita legislação, e hoje todos estão muito preocupados com isso, né? É muito natural. Então existe muita preocupação, mas assim, conseguimos ultrapassar muitas coisas ali com muito entendimento, né? Isso assim, eu dou muito mérito também para o Ivonildo. O Ivonildo foi um cara que ele transformou ali a maneira de se pensar em inovação, como conseguir que as pessoas acreditassem, confiassem e fizessem acontecer o que fosse necessário. E, inclusive, além de ter esse alinhamento institucional, uma coisa também que é muito, não é única no Brasil, mas é muito importante, e uma das poucas localidades que tem aqui, um alinhamento entre universidade, governo e prefeitura. Isso fez um projeto chamado Smart Metrópolis sair do papel e conseguir dados abertos entre essas diferentes instituições que às vezes são muito contraditórias, né? Então esse alinhamento é fundamental. A gente está aqui quase já beirando os últimos minutos, mas eu queria fazer uma pergunta específica para cada um, né? O professor Augusto Venâncio
falar um pouquinho mais sobre o grupo de pesquisa, Regina, Hotel de Projeto e Wagner. Wagner, você também está junto a algumas instituições, conselhos na área de recursos naturais. Queria que você pudesse falar um pouco sobre essa participação, alunos, professores, pesquisadores, elaboração de projetos, com essa sua expertise. A gente tem trabalhado muito com a questão do planejamento urbano, né? Então, a gente tem dado um suporte muito grande aos municípios. Nós trabalhamos com um plano diretor, né? Que não deixa de envolver a pesquisa, porque a gente trabalha no campo, indo buscar informação no município, para que a gente possa prestar esse serviço, buscando essa pesquisa em loco e repassar para o município o melhor, né, do seu ordenamento urbano. A gente tem trabalhado muito com a questão dos estudos de impacto ambiental, né? Atualmente a gente está desenvolvendo um estudo para a implantação de um parque industrial em Caicó, então a gente já tem muita experiência, né, com estudo de impacto ambiental, então envolve muita pesquisa e extensão também. E aí, diante desses trabalhos que a gente é procurado, né, para fazer, para desenvolver, a gente envolve nossos alunos no Instituto Federal, às vezes buscamos até na universidade, por não ter expertise aqui, e professores também, né, tanto daqui do Instituto Federal, dos campos do interior, como da universidade. A gente tem feito uma boa parceria com a Universidade Federal também, né, nesse trabalho de pesquisa e extensão. Mas é importante, Bruno, também falar da parceria que a gente tem institucionalmente falando, né, com o Laís da universidade, né? A gente tem uma base aqui, que é o NAVE, que é uma pesquisa na área de saúde, né? Nós não temos na área de saúde no Instituto Federal, a gente costuma trabalhar dentro das expertises que o campus traz, né, que o Instituto Federal traz tanto aqui na capital como no interior, mas a gente conseguiu conquistar o Ricardo Valentim, que foi nosso professor, né, lá em Mossoró, e a gente tem o NAVE, que trabalha com pesquisa na área de saúde. Então, eu costumo dizer que a gente está aqui para resolver problema, né? As pessoas buscam soluções e a gente chega com elas. E essa questão do projeto, da captação de recursos, eu estou desenvolvendo esses trabalhos desde 2000, mas é um aprendizado diário. Ninguém, e o professor Melquiades, ninguém faz projetos, aprende a fazer projetos só na teoria, só vendo, fazendo curso. Você aprende no fazer, entendeu? E você aprende errando, né? Você aprende errando, acertando, errando, e cada projeto ele tem seu diferencial. E cada captação de recursos também se dá de forma diferencial. Então, a gente aqui, na Fundação, a gente trabalha muito orientando também, né? Eu formo profissionais aí, eu oriento, a gente tem outros profissionais dentro da FUNSEC que também faz isso, né? Os próprios professores, o professor Melquiades é nosso parceiro, grande parceiro, tem a professora Régia Lúcia, então, assim, vários professores querendo ajuda, orientam os outros, né? Verdade. Porque a gente precisa de pessoas que se dediquem, né? Os professores já são muito ocupados com o ensino, mas quando eles abraçam a causa, eles gostam e aí eles passam a fazer parte, né, dessa equipe multiprofissional. Nossos projetos, geralmente a gente tem professores, né, e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, porque é exigido, né? E às vezes a gente tem que buscar em outras universidades também. Parceiros, pesquisadores. Parceiros, consultores, às vezes, né? também, consultores, né? Também. A gente tem um banco de consultores na Fundação, que a gente busca no mercado. A gente faz o seguinte, a gente busca primeiro na nossa casa. Não tem, vamos para as universidades. Se a gente não consegue, a gente busca no mercado para poder a gente atender os nossos clientes. Mas é muito natural isso, né? Porque, querendo ou não, as universidades federais é que têm os programas doutorais, né? Então, os institutos federais, eles já são, vamos dizer, povoados de professores que já vêm da universidade. Não tem como desvincular isso, né? Não tem como dissociar, né? É bem importante. O Grupo Regina é um grupo de pesquisa que eu cadastrei no CNPq em 2014, que tem como foco a internet do futuro, desenvolver novos serviços e aplicações.
O Regina ele conta com pesquisadores do mundo inteiro, não só do Brasil, não só do Rio Grande do Norte, mas grandes nomes da computação no Brasil e no mundo, inclusive alguns que trabalharam no início da internet. Regina, é uma sigla ou é uma homenagem a uma mulher? Boa pergunta. Minha esposa está escutando, hein? Não, Regina, a gente lá no DIMAP, a gente tem vários grupos de pesquisas com nomes de mulheres, né? Mas, na verdade, não. A gente sempre busca um nome que soe bem, que soe agradável, né? E o Regina foi um que casou bem, em inglês é Research Group on Future Internet Services and Applications, e Regina casou muito bem, né? Mas a minha esposa falou que perguntou, quem é essa Regina, né? Pois é, Estou falando curiosa, muito dessa Regina no grupo, né? Pois Mas é. tem professores e alunos também do IF? Olha, ou os ainda meus não? sem o IF eu não sou ninguém, né? O meu primeiro doutor é professor daqui do campus Caguaretama, Elber Wagner. O meu braço direito é o Felipe também, que está terminando o doutorado aqui. Vários alunos de mestrado, vários mestres já formados. Eu, sem o IFRN, não sou ninguém, né? O Felipe aqui está fazendo um trabalho brilhante. Tem um laboratório e é membro de todos os meus projetos, como o Elber também. E vários ex, né? O Emílio, Kevin, Charles também. O Charles também é professor. Então, assim, sem o IF eu não sou ninguém, né? Sem o IF eu não sou ninguém. E o que é muito bacana é que o que a gente desenvolveu, o legado está se implantando aqui, né? A gente agora foi convidado para participar de um INCT, e o IF entrou como, não entrou via o FRN, entrou como membro do INCT, né? Ainda está em avaliação. Nós criamos uma rede, esse é um projeto de extensão, que é a rede EULAGTEC. O IF entrou também como parceira membro e criamos um curso é um MBA, mas em rede mundial, ou seja, faz um MBA, mas tem aula com professor da Bolonha, de Portugal, da Argentina e tudo mais, e professores daqui, como o Elber foi um deles, a Paula Binfaré também, tem muita gente que, assim, o IF é nosso pilar, né? Isso dentro da UFRN também, né? O Ivonildo, ele traz muito isso lá, total. Professor Melquiades, agora para finalização. Então, assim, o escritório ele tem esse papel de contribuir para a prospecção do IFRN. É um trabalho árduo, não é simples, né? Imagine que a gente tem que mostrar o IFRN, na verdade, às vezes em apenas 10 ou 15 minutos, né? Isso é um tempo muito rápido para mostrar esse mundão que a gente tem. Mas a gente busca focar em os itens que o demandante seja atrativo, né? A gente vê aí muito comum, os colegas, já vi muitas apresentações que os colegas passam 30 minutos mostrando a história do IF e pouco o que ele se interessa, né? Então, acho que essa é a mensagem. Né? Então, assim, eu peço aos colegas que nos chamem, né? A gente tem um modelo de apresentação que a gente costuma ser mais objetivo e direto ao ponto de que o demandante precisa, né? Claro que a gente faz um estudo prévio. Então, a gente está tentando contribuir, é uma situação árdua, mas, assim, com a qualidade dos grupos de pesquisa, com a qualidade dos consultores. Eu acho que o mais importante é a gente se juntar, né, independente. Claro. Não existe concorrência, às vezes as pessoas pensam assim, o FRN. Não existe contribui, concorrência. Pelo contrário, a gente só tem a estendem. ganhar juntos. Claro. Né? Assim, Se E quem ganha né? mais ainda é a sociedade, né? Como a ciência Exatamente. converge, sobretudo no momento atual. Complementando também sobre o que o professor falou da multidisciplinaridade. Sim. Que eu acho que a gente precisa também repensar uma mensagem a todos os colegas que a gente precisa, se a gente ficar só entre os pares, a gente não agrega muito valor. Não enriquece, né? Mas basicamente é isso, né? A gente está à disposição e fico aqui para qualquer dúvida. Bruno, obrigado. Agradecer a vocês, mas antes de fazer mais um momento merchan, a nossa semana, né, o segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa, os FUNCERN-Cast especiais aqui da Expotec, continuam amanhã ao vivo, a partir das 9 horas, com o tema Mulheres na Pesquisa, tá? E às 10h10 a gente continua com a segunda sessão do FUNCERN-Cast com pesquisa e inovação em materiais e mineração. Estão todos convidados, né? O nosso encontro aqui fica no nosso YouTube da FUNCERN, vocês podem compartilhar, curtir e continuar a nos ajudar a divulgar. Obrigado, professor Melquiades, pelo nosso encontro de hoje, pelas contribuições.
Perfeito. Eu que agradeço aí, Bruno, e estou à disposição aí para qualquer dúvida ou outras oportunidades. A FUNCERN está de portas abertas também. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso encontro. Obrigada a vocês, né? Obrigado pela oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição, viu, professor? Também da Universidade Federal, do Instituto Federal, dos nossos professores, pesquisadores, alunos que se interessaram pela pesquisa, para somar esforços, né, para o bem fazer voltado para a comunidade, porque com certeza quem ganha é a sociedade brasileira. Professor Augusto, muito obrigado também pela participação hoje e aqui levando ciência, tecnologia e universidade, IFRN, FUNCERN, tudo junto. Não, eu que agradeço, é muito importante a gente levar a informação para a comunidade, para perceber o que está acontecendo aqui, né, que tem muita coisa boa acontecendo aqui, realmente os olhos estão atraídos aqui para o Rio Grande do Norte em diversos segmentos, né, em diversos segmentos. E em 2024, o prédio que eu acabei de falar, que chama-se Lance, ele vai estar pronto e vai ser um polo ali de experimentação único no Brasil, vai começar único no Brasil nos seus 4 pilares e vai atrair ainda, isso já tem um roadmap de 10 anos com a China e vai atrair muita inovação para cá e poder concentrar, né, dar oportunidade para todo mundo. Já tem uma pauta aí para outro FUNCERNcast mais para frente. Obrigado, professor. Perfeito. Wagner. E você de casa, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. A gente se vê no próximo FUNCERNcast, mas nunca se esqueça de curtir, compartilhar e, sobretudo, se inscrever no nosso canal para você receber também as próximas edições do FUNCERNcast. A gente se vê lá. Tchau, tchau.